espiritualmente, porque não adianta estar vivo fisicamente, Senhor, e morto espiritualmente. Eu te louvo porque eu estou vivo espiritualmente através do teu Santo Espírito, assim como os meus irmãos e minhas irmãs e muitos que estão vivos espiritualmente, que ainda tremem e temem diante do Senhor, ó Deus. Aleluia. Nesta manhã eu te agradeço, te engrandeço, te glorifico, ó Pai. Que o Senhor venha abrir, Senhor, os nossos olhos, o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos, ó Deus, entender, compreender a altura, a profundidade, a largura, que é a sua graça, a tua presença gloriosa e o teu sacrifício vicário. Muito obrigado, Senhor, por essa tamanha bondade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ler na nossa Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 1. Aleluia. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não encontrou. Então Simão Pedro seguiu, chegou e entrou no sepulcro e também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo do Senhor Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu o Senhor Jesus em pé, mas não reconheceu que era o Senhor Jesus. Perguntou-lhe o Senhor Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe o Senhor Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe o Senhor Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes: Subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Oh, glória a Deus! Uma mulher, o Senhor Jesus aparece primeiro a uma mulher. Por quê? Porque lá no Éden, uma mulher trouxe a queda, e agora aqui uma mulher está reestruturando, aleluia, e anunciando. Primeiro a Maria Madalena. Mas o que me chama a atenção, lógico que o texto tem muitas revelações sobre, principalmente a questão do lenço deixado à parte,
sinal que ele iria voltar, que ele vai voltar. Mas o que chama atenção é o que ele disse: eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. O meu Pai é o Criador de todas as coisas, assim como eu também o sou. O meu Deus é o Todo-Poderoso, assim como é o vosso Deus. Esse é o nosso Deus que ressuscitou dentre os mortos. Como diz, né? É comemorado hoje o domingo de Páscoa. Na verdade, nós cristãos não comemoramos a Páscoa em si. A Páscoa é comemorada somente pelos israelitas, que significa passagem. Passarei pelo Egito. Mas nós comemoramos a ressurreição de Cristo, que se deu no domingo. Ou seja, para nós aqui entender o nosso calendário, no domingo. Então os cristãos comemoram a ressurreição do Cordeiro Pascal, que foi imolado. Então, se você, a não ser que você é descendente de Israel, direto, aí você pode comemorar e deve comemorar a Páscoa, que é um mandamento. Mas nós, os cristãos, comemoramos a ressurreição do Cordeiro. O Cordeiro Pascal, que foi imolado, está vivo, habita entre nós e está entre nós. Vamos agradecer a Deus por todo esse benefício que Ele fez por nós, de se entregar como Cordeiro ali, sem pecado, se entregou como Cordeiro, se entregou como Cordeiro mudo. Ele não foi grosseiro, ele foi quietinho ali, sofrido, apanhou bastante, foi humilhado, foi desprezado, teve vários embates com os religiosos, foi perseguido, caluniado, traído, tentado, mas venceu. E ele diz: e se eu venci o mundo, vocês também vencerão. Vamos agradecer a Ele por tamanha bondade e ainda nos dá a vida eterna. Aleluia. Oh, glória a Deus. Fazer por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Vamos de novo, por tudo? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço. Que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Agradecemos a Ele. Te agradeço, meu Senhor. Agradeço, meu
me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Diga assim, ó: melhor é o fim das coisas do que os princípios delas. No Salmo 23 começa-se: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas lá no final do Salmo, no último verso, diz assim, ó: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Aleluia. Quando? Todos os dias da minha vida física. E depois que acabar a minha vida física, habitarei para sempre com o Senhor. Aleluia. Na tua habitação. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E no final habitarei para sempre com o Senhor Jesus. Aleluia. Em que corpo? Num corpo de glória. Como Paulo disse: então no momento, no abrir e piscar de olhos, o Senhor virá nos arrebatar. Esse corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, e este corpo mortal vai se revestir de imortalidade, e aí se concretizará: tragada foi a morte pela vitória. O que traz a morte para o corpo físico é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas Jesus encarou a lei por nos salvar. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Creia nisso, creia nisso. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e no final habitarei para sempre com o Senhor no seu santuário. Aleluia. Isso é muito grandes coisas, irmão. É a melhor de todas as coisas. Por isso que o Senhor diz: melhor é o fim. Não olha para está vivendo, viva o começo, não fique desanimado no meio, olha para o fim. No começo é aquela chama que nós vamos, no meio orou Abacuque: aviva, Senhor, a sua obra. Quando, Abacuque? No começo não, no começo está todo mundo com pique, Senhor. No fim também não, porque no fim nós estamos vendo a bandeira, o ápice da chegada. Então aonde você quer que eu avive? Eu aviva no meio, porque é no meio que vem o desânimo. É no meio que vem a frieza. É no meio que o Satanás coloca suas garras, intensifica os seus dardos contra a igreja. Então aviva a sua obra no meio. Para quê? Para que eles consigam chegar no fim. Irmão, no cristianismo verdadeiro, o vencedor não é quem chega primeiro, mas é aquele que vai até o fim. Então diga ao teu vizinho: vai até o fim, vai até o fim. Mas enquanto eu não chego no fim, o que eu vivo? Vivo o final do Salmo 23. Bondade e misericórdia certamente te seguirá e me seguirá todos os dias da nossa vida física. Isso é a palavra de Deus, tem que crer. Pastor, mas eu não estou vivendo essas bondades. Então creia nessa manhã. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias. E depois que acabar a minha vida física aqui, se eu estiver com o pastor do início do Salmo, eu vou habitar para sempre no santuário dele. Oh, bendito seja o Senhor. Fecha os teus olhinhos aí. Coloque a sua mãozinha assim no peito, no coração. Agradeça ao Senhor por você estar vivo. Agradeça a Ele. Por que eu estou vivo? Ele está nos dando mais uma oportunidade. De quê? De arrependimento. Do que mais? De ser uma pessoa melhor através do Espírito Santo. O que mais Ele está me dando de oportunidade? De buscar mais a presença dEle nestes dias tão incertos, que muitas pessoas estão sem esperança, mas a nossa esperança é Cristo Jesus, nosso Senhor, que morreu, mas ressuscitou para nos dar a vitória, está vivo para todos os séculos dos séculos. Aleluia. Encerramos com esse louvor. Te agradeço, meu Senhor. Aleluia, Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Oh, glória a Deus. Te agradeço. Te agradeço por me libertar. Nos libertou das garras do diabo. Por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.
te agradeço. Aleluia. Aleluia. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor para todos sempre. Cumprimenta o teu vizinho com a paz de Cristo aí. Os que estão em casa, a paz de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar. Oh, bendito seja o Senhor. Nós já vamos dividir as nossas classes. Glória a Deus. Deus seja louvado. As crianças, aleluia. Vamos orar pelos irmãos que vão contribuir. As crianças já vão se preparar ali. Senhor Deus, alguns irmãos já trouxeram as suas primícias, que é o tempo de adoração, e agora trouxeram os seus valores financeiros também, as primícias, as ofertas, as sementes que o Senhor nos dá. Que o Senhor abençoe esses que semeiam na sua casa, através do nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus. Amém. Pastora Lu, se acaso alguém tiver, dá um sinalzinho com a mão, ela vai passar a salva. O pastor Fernando vai estar posto aqui para trazer o ensino aí da palavra de Deus a respeito dos reis, que nós mencionamos, né, pastor Fernando? Então, não era o pastor Fernando que ia começar o culto, aqui ele vai estar ministrando, e aí eu disse a ele, vamos fazer um agradecimento a Deus. Ele falou, fica lá, pastor, enquanto isso eu vou resolvendo aqui. Estou dificuldade com vocês. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Para nós começarmos a aula de hoje, queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo número 8, por favor. Glórias a ti, Senhor. Diz a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 1. Tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis na posse da terra que o Senhor com juramento prometeu aos vossos pais. Lembrar-te-ás de todos o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardares ou não os seus mandamentos. Ele te afligiu e te deixou ter fome, depois te sustentou com maná que não conhecias, e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender o que não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé esses 40 anos. Reconhece, portanto, em teu coração que, como um homem castiga o seu filho, e assim te castiga o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temereis. Pois o Senhor teu Deus te introduziu numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais profundos, que manam dos vales e das montanhas. Terra de trigo, cevada, vides, figueiras e romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Amém, queridos? Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos construindo um pensamento
para nós falarmos sobre os reis de Israel. O pastor já muito bem, já ensinou esses dias, desde Gênesis, desde Adão, falou de Noé, falou também sobre a Torre de Babel, já explicou tudo esse começo, mas eu quero falar mais um pouco, não para despregar, se existe essa palavra, do que ele falou, mas para ajudar a construir mais um pouco desse pensamento. O que aconteceu com o povo de Israel? Querido, o povo de Israel, eles tinham uma palavra de Deus. Deus tirou eles do Egito, da escravidão. E Deus queria levar eles para viver uma realidade numa terra que ele separou para eles. Uma terra que Deus deu para o povo de Israel. E eu quero falar sobre isso com você. Mas eu vou estar ministrando você, ensinando a aula com você, olhando alguns slides que eu fiz sobre os mapas de Israel. Né? Por que nós vamos trabalhar com mapas? Fernando, por que nós vamos trabalhar olhando os mapas? Porque lá na frente, quando eu for falar sobre a divisão das tribos, você vai estar mais familiarizado com aquilo que eu quero falar sobre a divisão de Israel. Para que você não tenha dificuldade lá em entender como que funcionava o mapa de Israel. Então nós vamos entrar no assunto de reis hoje, mas eu quero falar mais alguma coisa para contribuir na construção desse pensamento. O pastor Anderson ensinou esses dias muitas coisas e edificou a minha vida, e eu sei que edificou a sua vida também, que ensinou você e abriu os teus olhos, mas eu tenho certeza de que aquilo que nós vamos falar aqui também vai abrir os teus olhos também, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queria, por favor, que o Jacom colocasse para mim os mapas, por gentileza, que eu fiz para poder me ajudar aqui na aula, né? Deixa eu abrir aqui também para ir acompanhando. Informática é uma beleza, né? E começar a depender de Deus. Essa era a diferença. Deus poderia levar aqui até Jerusalém direto? Poderia. Até Canaã na época, né? Direto? Deus poderia ter feito isso. Mas se Deus fizesse isso, demoraria por volta de 30, 40 dias para esse povo chegar aqui. E demorou 40 anos para eles chegar lá. Demoraria 30 dias a 40 dias. Demorou 40 anos. Deus queria ter um particular com o povo de Israel. E nesse caminho, quando Deus foi caminhando com destino a Canaã, eles teve vários fatos que eu queria ler com você, algumas passagens. Eu não vou ler todos os pontos, né, para a gente ganhar um pouco de tempo, mas nesse espaço de tempo, Deus foi se apresentando ao povo. O povo clamou porque não aguentava mais a escravidão. Deus veio com providência e tirou eles da escravidão, tirou eles do Egito, tirou ele das mãos dos egípcios, mas Deus queria ter um particular. Queridos, tem fase na nossa vida que quando nós viemos para Jesus, que nós viemos no oba-oba de conhecer no primeiro amor, mas nós não temos um relacionamento com Deus profundo. Nós não conhecemos Deus verdadeiramente. Quando nós vamos caminhando, nós vamos passando por vales, dificuldades, vitórias, e nós vamos conhecendo Deus.
E nós vamos caminhando com Deus mais profundamente pela experiência que nós vamos vivendo. Nós vamos conhecendo o poder de Deus. Nós vamos vendo que Deus é verdadeiramente um Deus misericordioso, de graça e amor. Nós vamos vendo que Deus é um Deus de justiça, mas é um Deus fiel. Mas é um Deus que não deixa ninguém na mão. E o povo de Israel não conhecia essa história, porque aqui eles já estavam em escravidão, desde quando José morreu, que outros faraós que vieram depois não conheciam José, levaram eles à escravidão de 70 pessoas, como o pastor nos explicou aqui, virou uma multidão de pessoas, e essa multidão sabia de Deus por ouvir falar, mas não tinha um relacionamento com Deus. Então Deus não podia pegar eles e colocar eles direto na terra, porque tudo aquilo que é dado, sem ter um devido histórico do que valeu aquilo, não tem valor. O povo de Israel precisava conhecer a história dos antepassados deles para poder entrar na terra prometida. Não podia entrar de qualquer jeito. Queridos, você não pode fazer nada da sua vida de qualquer jeito. Você tem que fazer tudo direcionado por Deus e da melhor forma possível. Deus queria levar o povo para Israel, claro, aquela terra era deles. Deus queria levar eles para aquilo que ele já tinha prometido para Abraão, mas não poderia levar direto. Tinha que passar um tempo para conhecer. E nesse caminho para onde o povo de Israel andou, ele teve vários encontros com Deus, e eu quero falar com você de algumas passagens que nós vamos ler. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Êxodo capítulo número 12. Êxodo significa saída. Aleluia. 12, versículo de número 33. Aleluia. Olha como o povo de Israel saiu do Egito. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-os para lançá-los fora da terra. Pois diziam: morreremos todos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras afadadas, e em trouxas com as suas vestimentas sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouros e roupas. O Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, de modo que eles lhe davam o que pediam, assim despojaram os egípcios. Amém, queridos? Queridos, aquele ouro, não foi uma esmola dada para o povo de Israel. Foi uma paga de um serviço prestado que antes não tinha sido pago verdadeiramente o que valia. Foi devolvido aquilo que já era deles. Não foi uma esmola. O povo egípcio deu uma esmola para o povo de Israel. Não! Agora você vai ter que pagar o valor que realmente valia o nosso serviço. Até agora nós só fomos escravos de vocês. Eles devolveram e o povo saiu para o deserto ricos. Queridos, você vem na presença de Deus da forma que você está no mundo. Mas da mesma forma que você chegou, você não vai sair. Você não vai ficar, não vai permanecer. Você vai crescer na presença de Deus. Em todas as áreas você vai prosperar na presença de Deus. Não tem como você regredir na presença de Deus. Então, os povos de Israel iria ser abençoado com uma terra, mas não iria de mão vazia. Já iriam sair com as bênçãos nas mãos. E o povo de Israel começou a caminhar Claro que pode. Aliás, por favor, irmãos, fique à vontade para participar. Aqui não é culto, aqui é uma aula, e aula é para aprender, né? Financeiramente, não saiu ninguém doente. Aleluia. A Bíblia diz que todos eles saíram sarados, entende? E aquela mesma cura disponível para aquele povo, você vê lá que Fernando leu com a gente, eles foram agraciados, eles encontrou graça. Aleluia. Zilda estava no tempo da lei ainda, né? É no Antigo Testamento. Queridos,
A graça do Senhor, ela está disponível para mim e para você desde a criação. Desde a criação. No coração de Deus, quando Ele nos criou, junto já veio a graça. Então, eles saíram dali com saúde para possuir tudo aquilo que Deus já havia dado através da vida do Abraão. Aleluia. Então, da mesma sorte é eu e você. Quando Deus tirou-nos lá das trevas, a mesma graça já está disponível para a nossa vida, para viver tudo aquilo que o Senhor já nos entregou na cruz do Calvário. Glória a Deus. Isso é uma revelação do céu. Aleluia. E ela tem que estar certa no nosso coração, porque muitas vezes Satanás ele quer nos roubar isso. A palavra de Deus, à medida que você vai estudando, você vai vendo que todas as bênçãos que Deus liberou sobre a vida de Abraão, ela foi estendida para as nossas vidas. O povo de Israel, eles rejeitaram Jesus Cristo. E quando eles fizeram isso, essa graça foi estendida para nós, os gentios, gentinhas. Então, você toma posse nesse dia em nome de Jesus. É um culto de ensinamento, o qual o Senhor ele vai falando. Esteja com seus ouvidos atentos. Amém. Amém, queridos? Graças a Deus. Aleluia. Fique à vontade, irmãos, para vocês opinar. Os pastores que estão aqui, por favor, me ajudem. Não deixa eu sozinho, não, hein? Senão eu vou deixar vocês sozinhos depois também, outro dia. Glória a Deus. Me ajude, porque quando vocês falam aí, é hora de eu colocar meus pensamentos em ordem. Vocês me ajudam. Queridos, e eles foram caminhando por Israel, e aqui, tudo isso aqui tem um marco, tem uma parte na Bíblia que fala, mas eu quero falar desse ponto aqui, número 3, que é onde eles tiveram um encontro, Pi-Airote, Israel atravessou o Mar Vermelho. Queridos, dá uma olhada que aqui é o lugar que tem menos terra, não foi à toa. Deus levou eles para algo extraordinário, claro. O mar, diz a palavra de Deus, que o vento fez o mar fazer paredes, construiu paredes. Veja bem que a abertura do Mar Vermelho e o milagre da abertura do Mar Vermelho é diferente da abertura do Rio Jordão. O Rio Jordão, as águas pararam. O Mar Vermelho, as águas abriram para eles passar. É diferente, né? E aqui nessa passagem eles tiveram algo espetacular. Você imagina, querido, até hoje a ciência tenta provar o que realmente aconteceu dentro da ciência. Eles até conseguiram provar algumas coisas, mas que foi um milagre, foi. Né? Você pode até fazer de forma mecânica, mas de forma mecânica que existe hoje, não existe o que existia naquela época. Aquela época foi milagre puro. Foi o próprio Deus, né? Que o povo estava sendo conduzido por o próprio Deus, e eles estavam caminhando para um destino, né? E conhecendo Deus. Deus estava se apresentando. Queridos, Deus precisava se apresentar a alguém? Não, tinha falado com Abraão, já estava escrito toda a história. Para que eu vou ter que me apresentar? Mas Deus queria andar no meio do povo. Deus queria estar no meio do povo. Ele queria ter um relacionamento com o povo. Queridos, Deus quer todo o tempo na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, se relacionar conosco. Eu já falei aqui, ensinei sobre comunicação. É isso que Deus quer. Comunicar, conversar, falar, se relacionar, se apresentar e abençoar. Deus, é isso que Ele quer. É isso que Ele busca na Bíblia. E aqui, com os hebreus, não é diferente. Deus estava se apresentando. Avança mais um, por favor, Jacom. E mais um pouco adiante. Aleluia. Mais um pouco adiante, aqui eu estou pulando alguns pontos, porque aqui tem Mara, onde Deus fez brotar a água da rocha, né? Mananciais de água, né? E aqui no Sinai, Deus entregou a palavra. Deus entregou os mandamentos. Queridos, em todo esse tempo, quando o povo estava caminhando com Deus, o povo não era fiel a Deus. O povo, eles estavam reclamando e blasfemando contra Deus. Todo esse trajeto demorou 40 anos. E todo esse trajeto, o povo nunca foi agradecido a Deus. Sempre eles estavam falando mal de Deus, falando mal de Moisés, falando mal de Arão. E Deus falando com o povo, caminhando com o povo, se apresentando ao povo, livrando o povo. E esse tempo também o povo de Israel estava sendo preparado para guerrear. Queridos, eles não eram guerreiros. Eles eram escravos. Se falar para mim,
dirigir o caminhão do André, eu dirijo. Eu tirei carta. Mas falar para mexer com o tal do guincho dele lá, não consigo, não. Nunca fiz aquilo lá, ué. Como é que eu vou fazer? Né? Se falar para mim tirar uma roda de um carro, eu tiro. Mas consertar o motor igual o Harold faz, eu não faço. Não tem como eu fazer. Não conheço disso aí. Né? Tirar um povo da escravidão e levar eles para guerrear, é levar para a morte. Se eles viessem direto por aqui, que dá por volta de 1 hora de viagem, 120 quilômetros, era facinho. Mas aqui estavam os filisteus. Primeira coisa que ia acontecer era a guerra. Primeira coisa que ia fazer é que eles iam morrer tudo ali. Eles iam guerrear com o quê? Na nossa época de hoje, com a colher de pedreiro. Guerrear com o quê? Não tinha ferramenta para guerrear. Não sabia guerrear. Eles tinham que aprender. Esse tempo foi um tempo de treinamento para eles também. Eles estavam treinando, mas também blasfemando. Eles estavam caminhando para o destino, mas não queriam o tipo de relacionamento que Deus queria que eles tivessem com ele. Tanto é que eles, em vez de eles procurar falar a Deus, conhecer Deus, eles queriam só que tudo que Moisés falasse com Deus. Né? Eles não procuravam intimidade com Deus. Né? Claro que Deus falou que ia falar com Moisés e com Arão, mas eles não procuravam intimidade com Deus. Eles não queriam. Deus entregou a palavra aqui, foi aqui que o bezerro de ouro, foi aqui que tudo aconteceu. Né? Conforme está escrito em Êxodo, capítulo 19 e capítulo número 20. Aqui foi quando Deus caminhava com o povo aqui, se revelando ao povo, era de dia, tinha as nuvens protegendo do calor. E de noite tinha uma coluna de fogo protegendo do frio. O deserto, ele saía de mais de 40 graus de dia e era menos de 20 graus à noite. Chegava até menos de 20 graus à noite. Então, primeiro, ninguém aguenta. Hoje, se diminuir a temperatura hoje em 8 graus mais ou menos, tem muita gente que já fica gripada. Não é? A minha esposa disse sobre as pessoas que nem ficaram doentes, né? Todo esse tempo. Imagina, além de Deus cuidar com as nuvens de dia e a coluna de fogo à noite, né? Tinha essa diferença de temperatura e ninguém ficava doente. Aqui, quando dá inverno, lota os hospitais, fica cheio, porque caiu a temperatura em 8 graus, 6 graus, 8, 9 graus, né? Caiu um pouco a temperatura no frio que tem aqui no Brasil, que é muito frio mesmo. Foi o Samuel lá na Europa, né, Samuel? Aí sim que é frio, né? Não sei se você pegou frio lá, né? Aí sim que é frio, né? Aqui no Brasil não tem frio como tem lá, né? E o povo foi caminhando com destino a Canaã. Andando mais um pouco, roda mais um, por favor. Por favor, claro. Por favor, me ajuda aí. Glória a Deus. Lá em Êxodo, ainda no capítulo 12, versículo 38, diz assim: subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado e muitíssimos animais. Um misto de gente, né? Um misto de pessoas. Agora, olha o que esse misto de gente, ou seja, pessoas egípcias, pessoas de outras nacionalidades, subiu junto com Israel, rumo à terra prometida, andando junto, caminhando junto. Agora, olha o que esse misto de gente fez lá no livro de Números, capítulo 11, versículo 4. Aleluia. Números, capítulo 11, versículo 4. Ó. Olha como lá em Êxodo, Moisés chama de misto de gente. Nem fala de que são pessoas, né? Pessoas de valor. Agora aqui ele chama de populacho. Diz assim, Números capítulo 11, versículo 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel
tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Então o senhor vê, né, pastor Fernando, que Aleluia. esse misto de gente, esse populacho, né, atrapalhou. É. Hoje pode ser, o que queremos dizer com isso? Pode ser que nós não estamos andando com misto de gente, mas estamos andando com pensamento de misto de gente. Porque aqui, essas pessoas aqui, eles começaram a chorar por sentir saudade do Egito, da comida do Egito. O André ministrou esses dias aqui, eles queriam carne, mas lá eles comiam, quando eles foram falar, nós temos saudade dos pepinos, dos alhos, da cebola, mas nós queremos carne. Ou seja, ingratidão. Verdade. Verdade. Aleluia. Obrigado, pastor. De fato, é verdade, né? É pura ingratidão, né? Eles não tinham carne lá. Eles não tinham carne, mas na hora de pedir, queria carne, né? O que eles tinham lá não era cebola, pepino, mas eles queriam era uma carne, né? Deus até mandou carne para eles, codornizes. Reclamava de tudo. Tudo é muito... por favor, pastor. Eles reclamavam de tudo. Queridos, cuidado com quem você está andando com os seus pensamentos. Cuidado. Você pode ver que a ingratidão não nasceu com o povo de Israel, mas contaminou eles, né? Por quê? Porque se você ver Deuteronômio 8 que nós lemos, se você ler ele inteiro, você vai ver que Deus falou que não era para destruir todo mundo. A bênção não era para o populacho, igual diz o misto de gente. Não, a bênção era para os hebreus. Eles levou outras pessoas com eles e criou problema no meio deles, né? Eles que já tinham, já eram ingratos de coração, pronto, ficou mais fácil sair com o populacho falando no meio deles, né? E eles continuaram caminhando pelas terras, por favor, Jacom, e chegaram, roda mais um, por favor, aqui em Cades Barneia. Cades Barneia, Moisés enviou os espias à terra prometida. Você imagina que eles estavam aqui, ok? E a terra prometida estavam aqui. Os espias foram ver a terra, viram que ela manava realmente leite e mel, né? Viram que era uma terra que tinha tudo para abençoar conforme Deus tinha dito, né? Porém, dos 10 espias, dos 12 espias, somente 2 falaram que era possível eles entrar lá. Josué e Calebe. Josué e Calebe, eles entrariam na terra, mas os outros 10 e o resto do povo de Israel, não. Por causa da desconfiança de quem é Deus. Por causa de não ter obediência a Deus. Queridos, tem fases na nossa vida que nós vamos ter que confiar plenamente em Deus, porque os fatos em volta não deixam nós não deixa nossa mente pensar, não deixa nós caminharmos da forma que nós deveríamos caminhar, porque nós oramos para as circunstâncias em volta, falando, não tem jeito, olha aqui, não tem jeito. Querido, se você olhar para a sua volta quando você veio para Cristo, também não tinha jeito de você ter vindo. Não tinha jeito. Não tinha jeito de eu vir para Jesus da forma que eu tinha, de onde eu estava, no mundo que eu estava, não tinha como. Mas o caminho, a minha história, como Deus trouxe, como eu vim para Jesus, como Deus me encontrou, foi uma forma que não tem como falar, foi um milagre de Deus. Se olhar para a sua vida, quando você estava no mundo, quando você ainda não era de Deus, você fala, era impossível. O André andava empinando moto para cima e para baixo, que nem um doido. Como é que ele ia vir para Jesus? Só Deus para saber. Só Deus para fazer, né? Não tinha como. Mas Deus foi lá, resgatou, trouxe para a presença dele e hoje é um servo do Senhor, né? O que acontece, querido, se nós olharmos em volta na situação, às vezes nós vamos cair. Nós temos que olhar para cima, para Deus. O povo olhou para a terra, realmente tem lá. Trouxemos até uns cachos de uva aqui. Tem, é verdade. Só que também tem gigante. Deus ficou assim, muito irado com eles. E disseram, vão caminhar até que essa geração acima de 20 anos morra. E a outra geração vai entrar à terra.
Essa geração não vai entrar. Vai ficar mais um tempo caminhando pelas terras de Israel, peregrinando pela terra, até que essa geração morra. E Deus foi andando com eles. Coloca de novo, fazendo um favor, Jacó. Deus foi caminhando com eles. E eles estavam nesse local, quando os espias foram enviados. Era mais fácil eles terem passado por aqui e caminhado. Entrado por aqui. Não. Deus andou por aqui, caminhou por aqui, foi aqui embaixo, até que o povo fosse exterminado. Até que aquela geração fosse renovada, somente aqueles que eram abaixo de 20 anos. Josué e Caleb chegassem. E eles chegaram, avança mais um, por favor, Jacó. Aleluia. E eles chegaram ao Monte Nebo. Moisés viu a terra prometida. Queridos, imagina você ficar praticamente uma parte da vida, né? Moisés estava no deserto ali. Ele viveu para um propósito, viu o propósito, mas não pôde entrar. Queridos, quantas coisas na nossa vida, se nós ficarmos olhando, pensando, nós podemos tomar posse. Mas tem muitas coisas na nossa vida que nós olhamos, pensamos, mas não tomamos posse. Por quê? São as nossas atitudes que fazem tomar posse daquilo que é nosso. As nossas atitudes que faz. É nosso? É. É prometido? É. Mas o meu comportamento diante daquela situação vai fazer eu tomar posse ou não tomar posse daquilo que é meu. Não é verdade, não é porque está escrito que na palavra de Deus, todas as bênçãos que estão escritas, eu vou receber independente do que eu faça. Não, não é assim não. Não é desse jeito não. Depende do meu comportamento. Moisés não entrou na terra, mas viu a terra. Moisés subiu e viu a terra, olhou para a terra e ali mesmo ele ficou. Mas e o povo? O povo continuou caminhando. Josué e Caleb, continuou o destino deles. Enquanto eu estudava esses mapas, né, quando a gente olha esse mapa aqui, eu vou falar um pouco sobre o tamanho. Parece, nossa, mas é muito grande Israel. Não vou falar sobre um pouco o tamanho de Israel. Avança mais um pouco, por favor, Jacó. E eles chegaram à planície de Moabe. O Senhor disse a Israel que dividisse a terra e desapotasse os habitantes. O que é desapotasse? Tirar da posse da mão de quem não era para nem estar na mão deles. Era para eles chegar lá e destruir, tomar posse daquilo que era deles. Em Jericó, em Ai. Foi aqui que eles passaram pelo Jordão. O Jordão fica aqui em cima. Aqui é o Mar Morto, o Jordão fica aqui em cima. Foi por aqui que eles passaram. Para entrar na terra prometida. Aqui já estava Josué, Caleb, Moisés já tinha morrido. E eles iriam entrar na terra que Deus tinha prometido para eles. 40 anos, queridos. 40 anos de experiência. O povo já estava convertido? Não. Estava blasfemando ainda. Estava blasfemando ainda. Deixa eu ligar aqui. É isso. Aleluia. Confio? Coisas grandes. Tem coisas que o pastor vai orar aqui, vai liberar sobre a sua vida. Mas tem lutas lá na sua casa que Deus vai dar discernimento para você, porque é você que está lá. Aleluia. É você que está lá, é você que está vendo o problema. E o que aconteceu com o povo? Com os 12 espias? Foram 12 homens.
12 líderes, 12 homens que foram constituídos por Deus para fazer aquilo que eles estavam fazendo. Era um representante de cada tribo. Eles foram lá, tinha uva, coloca mais perto, Nick. Tinha uva, tinha comida, tinha tudo que Deus falou que tinha, mas tinha também gigantes. Tinha homens fortes que facilmente os venceria. Só que o que eles fizeram? Eles só olharam para os gigantes. E eu acredito que nem olharam, nem contemplou a bênção, que era comida, que era terra fértil. Você entende? E por que Josué e Caleb teve essa outra postura? Porque eles tinham uma intimidade com Deus. Deus revelou coisas para eles, aquela força vinha também das palavras que Moisés havia dito. Só que aquela força interior vinha de uma revelação, de uma intimidade com Deus. Eu imagino que quando eles olhou para o gigante, igual Davi, o Golias tem quase 3 metros, você é pequenininho e tem 5 pedras. Mas não é você que vai vencer o Golias. É eu que vou te dar força para vencer o Golias. Igual eles, quando eles olhou para aqueles gigantes, se eles tivessem um particular com Deus, Deus ia falar, não é você que vai vencer esses gigantes, sou eu através de você. Então, esse clama a mim, responder-te-ei, esse seu particular com Deus, Deus vai te trazer essa revelação. Tem pessoas que, quando ela vê o problema, em vez dela se posicionar e dizer para o problema, quem vai sair daqui da minha casa é você. É você que vai tirar as garras das minhas bênçãos. Eu me prostro, querido, leva isso para a sua vida. Eu me prostro diante de Deus. Diante dele eu me prostro. Mas diante das tribulações, eu me coloco de pé. Eu me coloco de pé. Ah, mas você não vai sair da minha casa? Você vai, por um caminho você veio, por 7 você vai bater em retirada. Ah, mas você não vai sair do meu corpo? Você vai. Eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Você não tem legalidade sobre a minha vida. Você vai sair agora, enfermidade. Você vai sair, por um caminho você veio, eu não sei qual foi a porta de entrada. E Deus, se foi eu que dei legalidade, traz ao meu pensamento para mim pedir perdão. A Bíblia diz assim, ó, não deixa o sol se pôr sobre a ira. Deus está dizendo, resolva os problemas. Então, tem vezes na nossa vida, Satanás é ladrão, viu, querido? O ladrão não pede licença para entrar na sua vida. Ele arromba e entra. Mas tem vezes que eu abro a porta. Deus falou assim para Caim, ó, por causa do... Deus falou que o pecado jaz a porta. Por que descaiu o seu semblante? Ó, o pecado jaz a porta. Deus estava dizendo, Satanás jaz a porta. Jesus falou, eu sou. Não, Jesus disse, se alguém abrir a porta do seu coração, eu entro e ceio com ele. Então, ou nós abrimos a porta para Jesus, ou nós abrimos a porta para Satanás. Zilda, por que você está falando isso? Porque diante de Satanás eu não me curvo. Eu falo para ele, sai da minha vida. Sai. Era isso que aquele povo deveria ter falado. Tem vezes que eu abro a porta para Satanás. Então, Espírito Santo, me ajuda a lembrar. Porque se eu dei legalidade, o Senhor me perdoa, Senhor. Me perdoa. Bom, Satanás, já pedi perdão para Jesus. Agora você sai da minha casa. Você sai do meu casamento. Você sai da vida do meu filho. Foi eu que lancei uma palavra mal falada. Filho, você me perdoa. Satanás, agora você sai. Entende? E aquele povo, esses outros 10 espias, não tinham essa intimidade com Deus. De sorte que quando eles viram os gigantes, eles se prostraram. Não no sentido literal da palavra, eles se prostraram, se ajoelharam. Mas eles ficaram olhando os gigantes. E quando você fica contemplando muito uma situação, ela te domina. O que eles deveriam ter trazido no coração? As promessas de Deus. Ele falou que essa terra é minha. Então, vocês vão saindo. Vocês vão saindo, falou que é minha, sai. Desse jeito, Zilda, Deus vai te dar as armas, através do louvor, através da oração. Ele vai falando. Aleluia. A Nicole e o Fernando é minha testemunha. Esses dias eu tenho orado pelas vidas, pelo Covid no meu quarto.
Enquanto eu estou falando com Deus, eu estou ali, choro, me humilho, deito no chão, me ajoelho. Mas quando Deus me mostra que aquele Covid era uma doença física, mas Satanás agora está se aproveitando, o negócio virou espiritual. Eu começo daí, queridos, eu me levanto e falo, você sai desse corpo agora. Em nome de Jesus, esse corpo é templo do Espírito Santo, você não tem legalidade aqui, sai, começo a louvar. Sai desse corpo agora, sai. Daqui a pouco eu estou, Deus, esse corpo é seu, toma posse, que venha o teu reino. Então foi isso que aconteceu lá. Eles se prostraram diante dos gigantes. Não faça isso, queridos. E de sorte que não entraram na terra. Comprometeu toda aquela geração. Glória Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus, obrigado. Então, queridos, o povo chegou na terra, em Jericó, e eles tinham que tirar aquele povo de lá. Aquele povo não era para estar lá. Aquela terra não tinha sido dada para eles. O povo que tinha direito àquela herança tinha chegado. E eles tinham que chegar e guerrear. Como você sabe, nós já falamos, eu estou só passando alguns detalhes, porque o pastor já explicou tudo isso aqui. O povo chegou em Jericó, as muralhas de Jericó eram gigantes, não tinha como derrubá-la, fisicamente falando. Tem que ser uma obra de Deus. Tem que ser Deus no comando. Já falamos aqui esses dias sobre Raabe, sobre os caminhos que foram levados, as voltas que eles deram em volta do muro, o muro caiu e o povo entrou. E o povo estava na terra prometida e dividiram a terra. Coloca para mim, por favor, Jacó. E dividiram a terra conforme as tribos dos filhos de Jacó. Pode avançar mais um, por favor. E aqui já estão em Jericó, já estão na terra prometida. Pode passar mais um pouquinho. E em Jericó, eu desenhei aqui, mas sou ruim de desenho, ainda mais com aquele negócio do computador, né? É muito ruim para desenhar. A terra de Israel é mais ou menos essa terra aqui. Esse espaço de terra que eu marquei de amarelo. Aqui é as terras de Israel. Aqui é a terra onde foi dividido para o povo de Israel, né? E eles dividiram conforme as tribos dos filhos de de Jacó. Então, passa mais um pouquinho, Jacó, por favor. E assim foi dividido. Eu quero que você sempre você pense. Eu coloquei isso aqui, sul e norte. Estou construindo em você um pensamento, para que você, lá na frente, entenda o que eu vou explicar sobre isso. Sul e norte. Aqui fica o norte de Israel, aqui fica o sul de Israel. E assim foi dividido para todas as tribos dos filhos de Jacó. Passa mais um pouquinho, por favor, Jacó. Aleluia. A área, querido, o espaço de terra das tribos de Israel, o país de Israel, ele tem 20 mil metros. 20.770 quilômetros quadrados. Israel tem aproximadamente 470 quilômetros de comprimento e aproximadamente 135 quilômetros de largura. Queridos, 470 quilômetros de comprimento não é nada, é de São Paulo a Curitiba. Não é nada, não é um espaço de terra muito, muito pequeno, né? 135 quilômetros de largura, ele é daqui em São Paulo. Daqui em São Paulo. Daqui está a entrada do Tietê. 147 quilômetros tem daqui, tem a entrada do Tietê. Então, para você ver que é muito pequenininho, é um país pequeno, né? O país de fronteira com o Líbano, ao norte, o Líbano fica aqui em cima, o Líbano fica aqui, a Síria ao nordeste, a Síria fica aqui, a Jordânia ao leste, aqui embaixo, e o Egito aqui, fazendo fronteira aqui mais embaixo, no sul. E aqui fica o mar Mediterrâneo ao oeste de Israel. Avança mais um pouco, por favor. Só para você ter noção, isso aí não é Israel, isso aí é Brasil. Não diga, né? Para você ter noção, o país mais
o estado mais próximo do tamanho de terras de Israel é o Sergipe. Dá uma olhada no tamanho do Sergipe. É muito pequeno. Israel é muito pequeno, né? Quando você vê o mapa aberto daquela forma, você pensa, nossa, mas é muito grande, é muita terra. Não, está dado um zoom do zoom do zoom, né? No mapa. Por isso que aparece daquele tamanho. Eu estava com um globo terrestre que eu trouxe esses dias que eu tenho em casa lá, uma bola que eu tenho em casa, e eu trouxe aqui para os irmãos para nós orarmos aqui. E estava vendo com o Dalfré e com o pastor aqui. Acho que o pastor Rodrigo estava aqui. Você também estava? Eu estava olhando o povo de Israel, não dá nem para enxergar, é difícil até de achar no meio lá. É muito pequenininho. É muito pequenininho, mas as bênçãos que tem lá, querido, não, a ciência não consegue provar como é que um país tão pequeno pode ter tanta tecnologia, tanta riqueza, né? Tanto desenvolvimento tecnológico que tem lá em Israel, não existe em nenhum outro lugar. Por isso, querido, que não é justo. Tem mais um pedacinho que fala do tamanho da terra, ô Jacão, passa mais uma para mim. Não, é isso, por favor. Só um pouquinho. Sergipe tem 21.915 km². Israel tem 20.770. Por isso que não é justo nós falarmos, igual a gente ouve por aí, você tem que saber das informações para que você julgue o que é certo e o que é errado. Falar assim, Israel já vacinou todo mundo, praticamente. Mas não dá para comparar Israel com o Brasil. Não dá para comparar. Se o governo tivesse que vacinar só o estado do Sergipe, já estava vacinado 3 vezes já. Por que Israel consegue guardar as fronteiras? Por causa do tamanho dele, é menor. Não dá para a gente comparar o Brasil com Israel. Fora todo o poder de Deus lá, que é todo o diferencial de Israel, de proteção para Israel, né? Ainda tem o tamanho, que é totalmente desproporcional. Cabe, dentro as terras do Brasil, cabe 410 Israel dentro. Olha que diferença. 410 aproximadamente Israel cabe dentro das terras do Brasil. Então não dá para comparar. Só quando você fala assim, da divisão das tribos, parece que é uma coisa gigantesca, né? Não ficou muita terra para todo mundo, que nem parece nos mapas, que nem parece ser, né? É por causa que foi na Luzul o mapa, né? Aqui, o tamanho do Brasil, 8.510.295 km². Maior, 410 vezes maior do que Israel. Né? É muita terra no Brasil. Isso aqui é só para conhecimento, para você ter um conhecimento que não dá para comparar. Quando você for pensar em Israel, você pensa que é tamanho de Sergipe, bem aqui no cantinho. Mais um pouquinho para frente, por favor. E assim foi dividido as tribos. Antes de eu falar dessa aqui, eu troquei, inverti. Passa no outro slide, por favor. Depois você volta nesse aqui. Foram divididos em 12 tribos de Israel, né? Aqui tem uma genealogia de Josué, que eu usei. Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Isaú e Jacó. Jacó, com Raquel, teve José e Benjamim. Bila teve Dan e Naftali. Lia, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. E Zilpa, Gade e Asser. Porquê que lá na divisão das terras não tem José lá na divisão das terras? Porque José e Levi, eles não estão na divisão das terras, porque Levi não tem terras, porque ele seria a tribo dos levitas, que iriam pregar para todo Israel. Iria cuidar de todo Israel. Então eles não tinham terra para cuidar, porque eles eram responsáveis em levar o sacerdócio, as palavras de Deus para toda Israel. Por isso que eles não tinham. E José foi dado, foi dado para os filhos dele, Manassés e Efraim. Então Manassés e Efraim entrou no lugar de José, que já não estava mais vivo, né? A nação foi colocada embaixo dos filhos de José. E os filhos e os levitas que não teriam terra, né? Porque eles iriam cuidar do povo. Vamos ver se dá para chegar aí. Se você quiser vir aqui, também melhor ainda. Fique à vontade. E uma colocação, né, em cima do que o pastor Fernando está dizendo, né? Eu acho muito interessante quando Deus vai tratar com a tribo de Levi, né? O pastor Fernando já até expôs, e a esposa dele já cumprimentou. Mas Deus, ele fala para
para a tribo de Levi, né? Eu serei a sua herança. Aleluia. Então eles não precisariam aprender a cultivar a terra, plantar, esperar crescer, guerrear. Eles apenas viveriam o ministério sacerdotal, um período integral, cuidando, né, do povo de Israel, levando o povo de Israel até Deus, intercedendo pelo povo de Israel. E no caso das 2 filhos, né, de José, né, que às vezes a gente, quando fala as 12 tribos, nós temos o hábito, né, que é comum para simplificar. As 12 tribos de Israel são os 12 filhos de Jacó, quando na verdade 10 são filhos de sangue. Agora, Efraim e Manassés são filhos de José. Mas por que, né, eles tomaram posse da terra, tiveram sua herança? É que no tempo em que José estava no Egito, né, tido como morto para seu pai, quando os anos se passam, seu pai ali, Jacó, vai até o Egito, que está tendo uma grande crise em toda a terra, né? A Bíblia fala que estava uma fome em todo o planeta Terra, globo terrestre, dá a entender isso. Eles vão para o Egito, porque no Egito tinha pão, a Bíblia fala. E chegando lá, quando Jacó vai encontrar José e ver os filhos, Efraim e Manassés, diz que ele amou tanto os netos que resolveu tomá-los para si como seus filhos, os filhos de consideração, e acabaram entrando, né, tomando posse aí, tendo parte da herança que era para os filhos de sangue. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Que participação ótima do senhor. Me ajudou a esclarecer melhor, né, essa parte. Então, Benjamim, Manassés e Efraim entrou também na divisão das terras. Sobe um pouquinho, por favor, Jacó, porque eu inverti aí o mapa aí. Volta no anterior, por favor. E assim ficou dividida as terras. Nas terras foi dividido dessa forma, conforme os filhos, como a gente diz, os filhos de Jacó, né? Os 10 de sangue e os 2 netos que foram incluídos, né? E as 12 tribos deveriam cada um viver a sua história. Mas, queridos, veja bem uma coisa. Não era porque foi divididas as terras que eles deveriam se separar. Era para eles estar juntos para serem fortes. A divisão de terras, querido, era questão de você colocar cada família num lugar. Você vai ficar nessa terra, cuidando dessa terra, essa terra é sua. Você vive daqui, você vive daqui, você vive daqui. Mas não era para desunir. Não era para ter competição entre eles. Nenhuma. Era para eles estar junto daquilo que eles tinham aprendido. Daquilo que eles tinham sido ensinado. Era para eles viver a herança que estava na mão deles, viver na herança que estava na mão deles, certo? Mas sem esquecer de toda a promessa de Deus. A promessa de Deus, queridos, requeria que eles estivessem juntos. Mas foi isso que aconteceu, Fernando? Não foi. Não foi. O pastor explicou aqui sobre a tribo de Benjamim. Eles se voltaram contra a tribo de Benjamim, aquele levita que tinha concubina. O pastor explicou que concubina foi violentada pela tribo de Benjamim, né? E o levita levou o corpo da concubina, dividiu em 12 pedaços e enviou para todas as tribos de Israel, falando da loucura que o povo estava, né? Aí o povo se revoltou, se reuniram, acho que em Mispa, e foram até Benjamim e destruíram o povo. Os benjamitas quase aniquilaram com eles. Você pode ver, querido, que é algo inconsciente. Olha para você ver como as coisas, as decisões tomadas rapidamente, logo a gente se arrepende, mas não tem mais como voltar atrás. As próprias tribos falavam assim, mas nós acabamos com o nosso irmão. Logo depois eles se arrependem. Eles falam, mas nós acabamos com um dos filhos do nosso pai, dos nossos antepassados. Nós acabamos com a tribo de Benjamim, mas foi eles mesmos que tomaram a decisão. Eles se uniram, tomaram a decisão, quase destruíram toda a tribo de Benjamim, certo? Depois se arrependeram. Queridos, não tome decisão sem orar, sem pensar direito do que você vai tomar decisão. Tem coisas que não dá para voltar atrás. Não dá para voltar atrás. Tem coisa, querido, se você pegar, tem consequência que é causado. Eu vou usar um papel aqui, que está aqui na frente, né, do pastor. Tem coisas que são ditas que é como se fosse esse papel. Se você ofender alguém, causa uma ferida. Se você fofocar de alguém, causa outra ferida. Se você não ajudar alguém que precisa,
causa outra ferida. Vai causando feridas à vida. E aí você pode falar, mas é só ir lá pedir perdão, pronto, está resolvido, tá bom. O perdão está resolvido, esse papel pode até voltar. Mas é o mesmo papel como era no começo? Não era. Está aqui, o papel está inteirinho ainda, mas está cheio de marcas. Tem coisa que tem consequência. Tem consequência. O perdão, Deus nos dá. A pessoa dá o perdão para nós. Só que tem consequência que vem a colheita. Igual Davi. Davi, quando deveria estar na guerra e não foi para a guerra, teve consequências aquela atitude dele ficar com Betseba. Ele ter autorizado a morte do esposo de Betseba. Teve consequência na família dele. Ele pediu perdão? Pediu. Deus perdoou? Perdoou. A Bíblia diz que o próprio Deus chama ele homem segundo o meu coração. Mas as consequências? Teve colheita. Não tome decisão, querido, sem orar. Sem pensar. O povo de Israel se arrependeu, mas teve consequência. O povo deveria ser unido, mesmo dividido. Por favor, volta para mim, ô Jacó. Mesmo eles tendo dividido as terras, não era uma divisão para ficar um contra o outro. Não, era para eles se unir. Era para eles estar juntos nos propósitos de Deus. Há um propósito, querido, muito maior para eles. Para nós, há um propósito muito maior do que qualquer outra coisa. Maior é o que nos une do que nos separa. Maior é o que nos une. Qual que é o nosso pensamento que nos une? Cristo. Salvação. Levar a palavra de Deus, essa é a obra maior. Eu disse aqui esses dias, querido, que o nosso maior propósito nessa terra é ganhar vida para Jesus. É o maior propósito. Isso nos une. Isso nos une com as Assembleias de Deus, isso nos une com a Quadrangular, nos une com todas as igrejas que pregam essa verdade. Somos um só, porque essa é a nossa verdade. Israel não era para separar, separou as terras, separou no coração. Não era para ser feito assim. Era para estar unidos. E eles começaram a guerrear entre eles. Entre eles. Alguns começaram a achar que o tanto de terra que ficou não era justo. Querido, estava escravo lá no Egito. Estava escravizado lá no Egito. Daqui a pouco, não, essas terras aqui não foi dividido certo, não. Foi dividido conforme a população que tinha cada tribo. A proporção foi dividida dessa forma. E aí eles começaram a achar que era injusto. Não é justo, não, quero mais terra. A ganância. Quem não tinha nada, já queria pegar mais do que tinha ganhado. Não tinha nada, por favor. Já queria ter mais do que tinha recebido, por favor. Às vezes a gente, falando da divisão das tribos, né, o pastor Fernando está expondo, né, foi dividido segundo a proporção de cada tribo. Às vezes você vai ler na Bíblia, fala aí meio tribo de Manassés. Não sei se alguém já leu e viu isso dentro do texto. E a meia tribo de Manassés. Não é porque meia tribo de Manassés. Justamente que Manassés era uma tribo muito grande. Então metade de uma tribo ficou de um lado do Jordão, metade da outra tribo ficou do outro lado do Jordão. Falo porque já fizeram essa pergunta. Não é porque meia tribo de Manassés. Que a tribo era muito grande, não compunha, não dava para dividir todo junto naquela região. Então ficou metade do lado do Jordão, metade do outro lado do Jordão. Você vê a divisão de Deus como é perfeita, né? Glória a Deus. Obrigado, pastor. Meia tribo, Manassés, é que tá ruim a visão aqui, né? Aqui, ó, Manassés está aqui, ó. A meia tribo aqui, pastor, ó. Manassés e Manassés. Manassés de um lado, Manassés do outro. Vai passando o mouse aí, Jacó. O pessoal vem em casa. Manassés e Manassés. Meia tribo de um lado, meia tribo do outro. Queridos, algo interessante. O Rio Jordão está passando aqui, ó. Aqui está o Mar Morto. Queridos, você tem que ser um rio na sua vida. Fala amém. Você não pode ser um mar morto. O rio, ele tinha águas vivas. E aonde ele jogava as águas deles? Dentro do Mar Morto. O Mar Morto dava águas para quem? Para ninguém. Você tem que ser um rio de você deixar Deus te usar. Você ser um canal de Deus.
para você levar vida. O rio leva o quê? Vida. Aonde passa o rio, tem vida, né? Você pode ver que todas as populações que ficam numa terra, eles ficam sempre perto de um rio. Porque se não tiver rio, não tem como plantar, não tem como beber, não tem como viver, não tem como ter animais, não tem como, né? Rio é vida, que você seja um rio do Senhor. Deixa o rio do Senhor passar sobre a tua vida, amém, queridos? Não seja como o mar morto, que só recebe, não dá nada para ninguém, né? Só recebe, né? Em nome de Jesus. Pode passar, por favor. Glória a Deus. Eu estou passando isso aqui para você ter conhecimento das terras, que nós vamos falar muito sobre isso. E logo depois, querido, veio nas terras já em Canaã, veio os juízes, né? Alguns dizem que é 15, alguns dizem que é 12, né? Nós vamos trabalhar aqui com 15, que eu acredito que seja 15, né? Débora e Baraque são considerados em alguns livros como dois juízes, mas na verdade foram um só. E alguns livros não consideram Eli e Samuel como juízes, né? Por isso que dá uma diferença, né? Nós vamos trabalhar aqui com 15 juízes, né? E os juízes, querido, por que eles julgavam a terra? O povo, querido, eles tinham um governo teocrático, que era da teocracia. Era um governo direcionado por Deus. Era Deus que falava com os juízes, né? E os juízes julgavam a terra. Mas essa causa dos juízes, ela não foi praticada aqui em Canaã. Ela foi praticada já por Moisés no deserto, quando Jetro veio visitar ele, né? Era algo que já estava implantado, né? Só para você entender, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números e Deuteronômios, Êxodo, Levítico e Deuteronômio e Números são tudo livros contemporâneos. Eles não são algo que aconteceu um numa época, outro numa época. Não, são tudo contemporâneos, tudo da mesma época, né? São explicados em visões diferentes, em ângulos diferentes. Levíticos pertence aos levitas, fala das leis dos levitas. O Números fala do censo de Israel. E Deuteronômio fala segundo a lei, o que diz a lei. Mas são todos livros contemporâneos, aconteceram na mesma época, né? Quando você vai para o livro de Juízes, você está falando de uma outra época. Passou-se a época do Deuteronômio, agora está num outro tempo, né? O livro de Juízes, ele é contemporâneo ao livro de Ruth. O que é contemporâneo, Fernando? Ao mesmo tempo, aconteceu na mesma época, né? O livro de Ruth acontece na mesma época que está acontecendo o livro de Juízes. A mesma história, é no mesmo tempo. Então, dois livros que acontecem no mesmo tempo, né? Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo, capítulo número 18. Aleluia. Tá boa a aula, está acabando já. Êxodo capítulo número 18. Versículo de número 13. Jetro, o sogro de Moisés, veio visitar Moisés. Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Veio o sogro, vendo o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare o estatuto de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Certamente desfalecerá, assim tu, como este povo que está contigo. O trabalho te é pesado demais. Tu só não podes fazer.
Ouve agora a minha voz e te aconselharei, e Deus que seja contigo. Representa o povo diante de Deus e leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faze que saber o caminho em que deves andar e a obra que deves fazer. Mas procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, honestos de verdade, que aborreçam a avareza, põe sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Amém, queridos? Amém, meus irmãos? Então, quando você vê o livro de Juízes, você fala, mas foi algo novo? Não, algo já acontecia no meio do povo. Você pode ver que a mesma coisa acontece em Atos, capítulo número 6. Atos, capítulo número 6, fala o quê? Diz a palavra de Deus. Versículo número 1 ao 6. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas na distribuição diária de alimento. Então os 12, convocando os discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos as mesas. Escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveremos em oração e no ministério da palavra. Esse parecer contemplou a toda a multidão. Elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Também Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos. Esses, orando, lhe impuseram as mãos, de sorte que cresciam da palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicavam rapidamente o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Você pode ver, querido, que o princípio estava lá no Moisés, depois nos Juízes e lá em Atos dos Apóstolos. Queridos, a obra que Deus coloca na tua mão para você fazer, às vezes ela cresce muito e você não consegue dar o respaldo que você precisa dar pela quantidade de pessoas. Aí você levanta as pessoas de Deus ao teu lado para te ajudar. Fala amém, queridos. Você levanta pessoas de Deus para te ajudar. Você não é obrigado a fazer tudo. Deus coloca uma obra, ela vai crescer na tua mão. Fala amém. Quando ela crescer, que ela tiver assim, nossa, não estou dando conta. Você fala o quê? Vou levantar a gente para me ajudar. Né? Coloca a gente de um lado, coloca a gente do outro. Né? A obra que Deus coloca para você, para ela crescer mais ainda, para ela prosperar mais ainda, divide, querido. Divide. Né? Glória a Deus que essa igreja aqui, do pastor Andes, que eu congrego, vai fazer um ano que eu estou aqui, né? Glória a Deus que aqui tem ministério para todo lado, né? Tem gente trabalhando para todo lado, né? O pastor não é uma pessoa que segura nada na mão, mas eu conheço outros ministérios que têm esse receio de dividir. E não precisa ter receio, querido, porque a obra que Deus coloca na tua mão, Deus confiou a você, e você escolhe pessoas para te ajudar, mas é você o legado acima sobre os seus ombros. Aquilo que é para você viver, você viverá. Aquilo que é para o seu irmão viver, ele viverá. Não precisa ter medo. Ninguém vai tomar aquilo que Deus deu na tua mão. Ninguém vai tomar. Né? Então, queridos, a divisão era para poder tornar os fardos mais leves. Né? Moisés era obediente a Deus, ouvia os mais velhos, e Jetro falou, ele falou assim, vou seguir esse conselho. Hoje mesmo, né? Vou dividir, vou consertar isso aí, vou dividir esse fardo. Cada um julgue quantidade de pessoas menores. Vai fazer melhor, porque vai dar mais atenção, né? Do que a gente ficar querendo cuidar de todo mundo. Vou me cansar, vou acabar me estafando e morrendo, né? Ele ouviu a voz do sogro dele. Queridos, tudo que Deus coloca na tua mão, trata com responsabilidade. Porque enquanto você não fazer tudo aquilo que Deus quer que você faça naquele chamado que você colocou, você não vai ser transferido para outro cargo mais elevado. Como assim cargo mais elevado?
tem cargo diante de Deus? Não, querido. Não é cargo que eu falo de ter crachá. É um encargo. Obrigado. É um encargo. Quando vem de Deus, é um encargo, né? É uma responsabilidade, né? Você vai ser colocado em lugares maiores. Em nome de Jesus, você vai. Mas para você chegar lá, trate com responsabilidade o que você está fazendo hoje. Não trate como... Não menospreze aquilo que está na sua mão no dia de hoje. Não. Parece pequeno. Mas eu queria cuidar... Mas cuidar de pregar para 3 pessoas? Misericórdia. Pregar para uma pessoa, trata com responsabilidade. Você não sabe o que tem dentro dessa pessoa que Deus vai levar ela para fazer. Você não sabe. De repente você está pregando para o maior profeta de toda geração e você não sabe. É um só. Trata ele bem. Cuida dele bem, porque você não sabe onde Deus vai levar ele. Sobre as irmãs que cuidam da menina aqui, ali, as irmãs que estão aqui, cuide dessas crianças bem. Você não sabe se tem um Samuel lá dentro, não. Você não sabe se tem um Josué lá dentro. Você não sabe o que tem lá dentro da igreja das crianças. Você não sabe o que tem lá. Só Deus sabe. Por isso, trate bem, com responsabilidade, o que está nas suas mãos. Queridos, eu vou parar por aqui e eu não entrei ainda no que eu queria entrar. Mas, glória a Deus que eu gosto quando a aula é produtiva. Que há interesse, eu entendo que as pessoas estão entendendo, né? Que estamos construindo um pensamento para me levar você aonde Deus colocou no meu coração, de falar sobre Israel, falar sobre os reis, né? Na próxima aula nós vamos avançar mais um pouco. Espero que Deus tenha falado com você, né? E semana que vem, em nome de Jesus, se assim Deus permitir, nós continuaremos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Pastorzão, por favor. Eu copiando o pastor Rodrigo que fala. Pastorzão. Aleluia. Vamos estar de pé? Aleluia. Deus abençoe, pastor Fernando. Obrigado. Aula abençoadíssima, né? Glória a Deus. Bem detalhada. Deus seja louvado. Alguns irmãos que não conseguiram estar, devem até estar admirados, né? Ué, mas o que os irmãos estão fazendo aí na igreja? Não é que ontem foi decretado que voltou os cultos, né? Em todas as igrejas no estado, no território brasileiro. Então, rapidamente a gente ia servir hoje as Santa Ceia a partir das 15 horas, no intervalo de meia hora até as 17. Então nós vamos estar todo mundo aqui a partir das 18 horas para cultuar a Deus, tomar a Santa Ceia, consagrar os irmãos que vão passar pela consagração e seguir adiante rumo à vitória. Amém? Então esteja preparado para o culto desta noite. Você que está na sua casa, nós vamos espalhar as cadeiras. Até lá no fundo vai ter que pôr cadeira hoje, tudo espalhadinho. A noite está vindo, está igual a Israel, né? À noite vem um ventinho geladinho. Então, se não tiver muito ventinho geladinho, pode espalhar para lá também, que é bênção, né? Aleluia. A presença dele vem nos aquecer. Vamos orar? Pastor Harold, vem cá orar, por gentileza, pelos irmãos que estão nos lares. Vamos apresentar as pessoas enlutadas também, os que estão internados. Em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pela aula de hoje, a qual podemos aprender, Senhor, o processo em que todos nós, em que Israel também passou, para aprender com o Senhor, uma escola do Senhor. Aprendemos que o deserto foi uma escola, onde o Senhor habilitou, Senhor, homens e mulheres para tomar posse das promessas a qual o Senhor havia feito para eles. Senhor, que nesses desertos que estamos passando, nesses momentos de luta, nesses momentos de batalha, nesses momentos de provações, que tudo isso sirva, meu Pai, de um aprendizado para nossas vidas. Que esse momento de pandemia, esse momento de luta, esse momento de enfermidade, esse momento de leis sendo alteradas a cada momento, seja de experiências, seja de aprendizado, de maturidade, de posicionamento nosso para com o Senhor. Pois sabemos que a Tua palavra nos diz, sem vão, Senhor, o guarda guardar a cidade, se o guarda não guardar a cidade, em vão vigia aqueles que o guardam, sentinela.
Pai, nós sabemos que o Senhor é o nosso guarda, o Senhor é quem nos socorre, o Senhor é a nossa proteção, o Senhor é o nosso abençoador, o Senhor é o nosso provedor, o Senhor é a porta de escape, o Senhor é o socorro bem presente na angústia, o Senhor é aquele a qual o salmista diz: eu elevo meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? Deus, nesta noite, nesta manhã, nós depositamos nossa confiança, nossa esperança, nossa fé no Senhor, e peço, meu Pai, na nossa pouca força, nos sustenta, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Sustenta também, Senhor, as famílias enlutadas que estão, Senhor, que perderam seus entes queridos, Senhor, pelas enfermidades, Senhor, pelo Covid e por tantas outras. Que o Senhor os conforte, que o Senhor os console, que o Senhor dê a paz, Senhor, a cada coração, em nome do Senhor Jesus, pois já foi ensinado aqui: se com Ele morremos, com Ele reinaremos. Pai, no nome do Senhor Jesus, seja conosco, cura os enfermos, Senhor, nesta manhã, pelo poder que há no Teu nome, em o nome do Senhor Jesus. Assim nós te pedimos, Pai. O que é, Senhor, uma enfermidade, uma bactéria para o Senhor, um vírus para um Deus que abriu o mar vermelho? O que é um vírus para um Deus que fez as águas do Jordão parar? O que é um vírus para um Deus que fez a terra engolir as muralhas de Jericó, que eram intransponíveis, indestrutíveis à ótica humana? Deus, nós sabemos que Tu és um Deus, como diz a Tua palavra, que estás no céu e faz tudo o que lhe apraz, e nenhum dos seus pensamentos e planos pode ser frustrados, impedidos. E eu finalizo, Senhor, esta oração, orando em cima do que o Senhor falou para Isaías, no capítulo 43 e verso 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Em nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo continue com todos nós, hoje e sempre. Amém. Irmãos, tem um domingo de Páscoa abençoado, lembrando do principal, o ilustre convidado que é o Senhor Jesus Cristo, né? O chocolate vai engordar um pouquinho, mas o ilustre convidado é aquele que nos dá a salvação. E no decorrer desse dia, lembrem-se, eu tive uma revelação de Deus enquanto estava orando, e o Espírito de Deus me disse que tem muitas pessoas anestesiadas, com efeito de anestesia espiritual terrível. Vamos orar para passar esse efeito, para o povo de Deus marchar, a ordem é marchar. Se Deus já ouviu as nossas orações, os nossos clamores e liberou os cultos, marcha, meu filho, marcha, minha filha, em nome de Jesus. Deus abençoe. Meu nome é Bianca, eu vim fazer um vídeo pra vocês. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? É fácil, é só você arrastar aqui a telinha, apertar no botão de se inscrever e o sininho. Agora dá pra vocês compartilhar com seus amigos e seus familiares. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofreu por meus vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer.